Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Lídia Costa sou eu e o vídeo de hoje é sobre a Graptoveria Milky Way, a pedido de Lido Oliver. E quer saber aí como que eu faço para ter Milky Way tão lindas? Obrigada aí pelo elogio. Eu gosto muito dessa planta, eu gosto de todas as suculentas rosas, então vocês vão ver aqui que eu tenho muitas Milky Ways aqui no quintal. Eu não faço nada de especial, apenas eu planto bastante, então geralmente alguma delas vão sobressair, vão ficar mais bonita, né? Então eu acho que esse é o segredo, plantar bastante e em cada ambiente ter uma, porque aí vocês vão ver qual que elas vão adaptar mais, né? Qual ambiente. Então, com isso, acaba, né, que a gente sempre tem algumas aí mais bonitas. Vocês vão ver todas as que eu tenho e vão perceber também que nem todas estão tão bonitas. Essa, por exemplo, essa cuia que eu tenho aqui é uma das mais bonitas e eu cultivo ela suspensa. Ela está numa cuia de plástico, uma cuia grande. Outro detalhe também da Milky Way, ela não gosta de ficar em recipiente tão pequeno, porque ela é uma planta que prolifera bastante. Ela brota muito, ela forma colônia. Então, quando coloca ela um vaso pequeno, então isso parece que acaba fazendo com que ela fica mais fragilizada, então ela acaba crescendo muito e ela acaba ficando, é como se ela ficasse na corda bamba ali, então ela não tem uma segurança naquele vaso e acaba caindo bastante, despencando bastante as folhas. Mas quando a gente coloca ela em um vaso grande, então ela pode até despencar as folhas, mas rapidinho ela recupera, ela brota onde que as folhas caíram. E então, quando o Milky Way despencar as folhas aí, claro que tem as exceções, mas na maioria das vezes, pelo menos o que acontece aqui comigo, ela cai as folhas sem nenhum motivo, sem podridão nas raízes, sem fungo, sem nada. Então, onde ela cai, as folhas, todas as folhinhas delas brotam e todo o local que estava aquela folhinha ali vai nascer mais brotações. Por isso forma essa colônia aí maravilhosa. As minhas suculentas todas, até pouco tempo atrás, eu estava cultivando elas no o substrato, que o pessoal me pergunta sempre, qual o substrato que eu uso nas minhas suculentas. Então, todas essas Milky Ways que vocês vão ver aqui, ó, elas estão plantadas no substrato terra normal, qualquer terra, né? Eu não vou falar qual terra, porque não só uma, então eu comprei terra, eu peguei terra do mato, eu peguei terra, vários locais, então são terras diferentes, mas são terra. Então, terra e esterco de gado e carvão triturado. Então, são três ingredientes aqui, três componentes aqui no substrato dessas suculentas. É, ultimamente eu estou testando um outro novo substrato, então da agora para frente, né, eu vou ter uma experiência com um novo substrato. Mas todas essas que vocês estão vendo, o substrato é esse que eu falei: terra vegetal, esterco de gado e carvão triturado. Algumas nem carvão triturado tem, é apenas o esterco de gado e a terra. A Milky Way é uma suculenta que, se você tiver um local aí que tenha sol pelo menos 2 horas por dia, já é um local legal para você cultivá-la, porque ela é uma suculenta de sol pleno, ela fica mais colorida ao sol, mas com 2 horas de sol é suficiente para ela ficar com a cor bem bonita. Ela fica com tom azulado com rosa, então eu acho bem bonito mesmo. Se você cultivar ela aí ao sol pleno, ao sol o dia inteirinho, ela vai ficar laranja com pruína. Para ser sincera, eu gosto dela com um pouquinho menos de sol, porque eu gosto desse tom azulado dela. Mas ela no tom alaranjado também, ela fica bonita. E ao sol, né, gente, todo mundo sabe que as suculentas que tomam sol, mais tempo de sol, elas ficam muito mais resistentes aí à praga. Então, não é diferente com a Milky Way. Porém, ela pode ser cultivada num local que não precisa de mais de 2 horas de sol. Com 2 horas de sol, de preferência aí o primeiro sol do dia já é o suficiente para ela ter uma coloração bem bonita. Eu tenho ela em vários locais aqui. Essa aqui, ó, está no sol bem forte mesmo, então ela está com a coloração bem laranja.
As manchas que estão nela, porque bastante aqui sofreram o ataque do fungoídeo e eu precisei aplicar fungicida. E aqui, olha, essa aqui está no sol o dia inteiro, porém filtrado com um pedaço de sombrite. Ela está meio laranja, meio azul, então ela atinge aí várias cores numa planta só e fica bem bonita. E ela é cultivada também em bacias de cimento, que foi o que eu percebi, que a Milky Way aqui comigo, ela fica muito mais saudável quando eu cultivo ela em cuia suspensa, porque quando aqui que acontece com as suculentas cultivadas suspensas, pendente, elas secam mais o substrato. E o vaso de cimento também, ele seca mais o substrato. Então, qual conclusões que a gente tira disso? A Milky Way, ela não gosta de substrato muito encharcado, então por isso elas ficam mais bonitas nesse cultivado dessa forma, em vaso de cimento, em vaso suspenso, se for de plástico suspenso, em vaso de cerâmica também, provavelmente ficaria muito lindo, mas eu não cultivo em vaso de cerâmica. Assim na garrafa PET aglomerada fica muito bonita. Outro detalhe, a Milky Way, ela plantada aglomerada, ela fica muito mais bonita também do que você plantar apenas uma rosetinha. Então, quanto mais aglomerada, mais bonita ela fica. É claro que ela já faz a sua aglomeração naturalmente, né, com a brotação, mas quando você já planta ela assim juntinha, então ela já desde o início ela já fica bem acomodada naquele local, ela fica bem mais confortável e mais linda. Esta cuia aqui que vocês estão vendo foi aqui eu plantei duas rosetinhas de Milky Way há 2 anos atrás, então foram as minhas primeiras. E como eu estava no início do cultivo, eu ainda não tinha experiência, né? Então elas despencavam sempre, eu deixava na chuva. E aí eu fui descobrindo o jeito de cultivar. Então hoje vocês podem ver que ela se mantém uma parte bem volumosa e uma parte bem mais baixa, porque foi o local onde que caíram as folhas e ela continuou brotando. Mas hoje, quando tem um período aí prolongado aí de chuva, eu não deixo ela pegar a chuva toda. Como ela está na cuia, né? Então eu posso colocar ela numa varanda onde que não pega chuva. Então é por isso que eu gosto de ter sempre pelo menos uma cuia dela, porque com isso fica mais fácil para eu poder tirar aí do tempo. Mas o sol tem que ter, né? Mesmo que na época de chuva, onde que você for tirar ela aí do tempo, você precisa colocar ela no local que bata aí pelo menos umas 2 horas de sol. Aqui ela fica numa varandinha, tipo um beiral e pega sol. Esta aqui, ó, ela está plantada também num vaso de cimento bem raso, com muito pouco substrato, e ela pega sol o dia inteiro. Então, vocês podem ver que a cor dela está bem laranja. Não está tão bonita por causa das manchas, por causa do fungo, então, mas ela está totalmente recuperada, só tá as manchas mesmo. Mas dá para vocês verem mais a cor dela aí por baixo. Esta aqui também está numa bacia de cimento. Está bem bonita também. Então, a maioria aqui das minhas Milky Ways, elas são cultivadas aí em bacia de cimento. De cuias suspensas, eu tenho apenas duas aqui, vocês viram aí no início do vídeo, né, que foi esta aqui. Então, as outras eu tenho cultivado aí na cuia de cimento, porque é um local que eu percebi que elas gostam bastante. Por isso, eu continuo aí cultivando elas desta forma. Sobre a adubação. Raramente, eu acho que nessas eu usei o adubo uma vez só, que eu estava fazendo um teste com o Basacote Plus, liberação lenta, uma adubação de 3 meses, que deveria colocar de 3 em 3 meses. Eu coloquei uma única vez, mas a manutenção que eu faço com elas é através de fertilizante foliar, que eu uso aqui o sulfato de cobre. Tanto a adubação do solo quanto o fertilizante foliar, os dois levam nutrientes para as plantas que faça com que elas fiquem mais fortes. Porém, eu uso mais o fertilizante foliar, que é o sulfato de cobre, pelo seguinte motivo: ele age mais rápido. O sulfato de cobre tem aí a capacidade aí de evitar que as plantas ficam frágeis e pegam fungos. Então, por isso eu prefiro usar aí o
o sulfato de cobre, porque eu acho que ele tem uma eficácia aí mais rápida do que o adubo. Então, eu não sinto necessidade, usando esse fertilizante, eu não sinto que minhas plantas tenham tanta necessidade aí de adubação. Então, é por isso que eu não uso adubação nas minhas plantas frequente. Quando eu percebo que elas estão assim, com um substrato bem ruim, ou eu faço, se elas estiverem bem, estiverem bonitas, não estiverem precisando de replante, eu faço o seguinte, eu reponho o substrato, porque geralmente quando passar do tempo, a planta vai perdendo aí o substrato, né, à medida que vai chovendo, que vai regando, e acaba ficando mais baixo. E o que que eu faço? Eu vou repondo aquele substrato, sem adubação, sem nada, mas o substrato novo, né, automaticamente ele já é um substrato mais rico em nutrientes. Então, com isso, eu vou mantendo elas bem bonitas. E quando eu vejo que elas não estão mais bonitas, eu faço replante em um substrato novo. Quando eu vejo que elas estão bem falhadas, quando eu vejo que a brotação dela não está se desenvolvendo tão rápido, aí eu vou verificar, olhar se tem algum problema de raiz, como o nematóide, por exemplo. Mas se estão todas lindas, se estão todas em desenvolvimento, eu deixo aí por muito tempo. Então, eu não faço assim, eu não fico mexendo muito, principalmente com a Milky Way, que ela não tem essa necessidade aí de ficar fazendo replante. Por ser uma planta que forma colônia, geralmente a gente se incomoda com os caules longos das suculentas, né? As folhas caindo, secando, ela fica raleando no vaso, então isso incomoda, a gente acaba aqui fazendo a poda. Mas a Milky Way não tem esse problema por causa das colônias que ela forma, então ela está sempre assim se fechando, a gente quase não vê o caule dela, então não tem essa necessidade aí de ficar mexendo, fazendo replante. Só fazer o replante mesmo quando perceber que ela está bem feia. Então, quando elas estão feias, então não adianta, não faz sentido a gente adubar, né? É melhor fazer o replante de uma vez, porque aí já começa tudo de novo o desenvolvimento, e eu acho isso bem mais fácil do que ficar adubando planta. Mas o fertilizante, isso eu não abro mão por causa dos fungos que ele evita algumas pragas pelo fato de fortalecer as suculentas, né? Então, é uma coisa que eu uso sempre porque eu acho muito útil. Essas aqui eu estou plantando ela no novo substrato, elas estão no potinho 6. É uma experiência que eu estou fazendo com o substrato para ver se vai melhorar ainda mais do que já estão, né? Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa um joinha para mim e até o próximo. Tchau, tchau.